tudo bem, pessoal? Com vocês? Nós vamos falar na aula de hoje sobre a distância entre um ponto e uma reta. Um ponto XP e YP, tá? De coordenadas quaisquer. E eu tenho uma reta, que eu vou chamar aqui de reta R. Calcular a distância entre um ponto e uma reta significa que eu vou ligar o meu ponto à minha reta de forma perpendicular, tá certo? Para ser uma coisa única. Porque se eu ligar esse ponto a essa reta assim, numa transversal, a medida é uma. Se eu puxar para cá, a medida é outra. Se eu vier daqui para cá, minha medida vai ser outra. Então, sempre formando uma reta que liga ponto à reta que eu tenho, através de uma reta aí perpendicular, tá ok? Então, aqui eu coloquei para vocês a nossa fórmula, né? A distância do meu ponto à minha reta vai ser módulo. Por que módulo, professora? Porque distância não pode dar resultado negativo. Então, módulo de AX mais BY mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, presta atenção. Eu tenho aqui A, B e C, valores numéricos. De onde vão vir esses meus valores? Da equação da reta. E aí, detalhe, a minha equação de reta deve estar na forma geral. Se ela não tiver, você vai ter que colocar, para você não fazer confusão na hora de tirar os valores. Para quem prestou aí já atenção e já pescou, ó, AX mais BY mais C é a forma geral de apresentar a equação da reta, ok? Este A e este B são os mesmos colocados aqui em cima. E aí, o que eu preciso conhecer mais? Eu tenho aqui X e eu tenho aqui Y, correto? Esse X e esse meu Y vão ser as coordenadas do ponto que eu tiver, tá ok? A, B e C vem de onde? Equação da reta apresentada na forma geral. Valor para X e valor para Y saem lá das coordenadas do ponto que ele me fornecer. Primeiro exemplo, dado o triângulo de vértices A, 2 e 4, B, menos 1 e 2 e C, 3 e 0, calcular a medida de sua altura relativa ao lado BC. Então, o que ele pediu para eu calcular? Medida da altura. E aí, lembrando, nós sabemos que um triângulo tem 3 alturas. E aí, então, eu preciso estar atento a que altura ele quer, em relação a qual lado ele quer a altura, na verdade. Então, ele quer a altura em relação ao lado BC. Então, lembrando lá das nossas aulas presenciais ainda. Se é em relação ao lado BC, eu faço o esquema do triângulo e coloco BC para ser a minha base. Significa, então, que a altura vai partir do vértice A. Então, quer dizer que, ó, meu vértice A aqui vai formar a altura aqui com o lado BC. E lembra que a altura, independente de qual vértice ela partir, ela é uma reta perpendicular, tá ok? Então, o que é essa altura aqui para nós? Vamos analisar a figura? Vértice A, ponto. Lado BC, reta. Então, quer dizer que esta altura aqui para nós, ela vai ser a distância do vértice A
colocar aqui, até o meu lado aqui, ou seja, a minha reta, que no caso é BC. Na hora do cálculo pode colocar só D, tá certo? Coloquei aqui mais só para especificar bem aí para vocês. Mas então, lembrando lá da fórmula que nós falamos anteriormente, o que eu vou precisar para usar a fórmula? Conhecer as coordenadas do ponto, conhecer a equação da reta. Tenho as coordenadas do ponto A? Sim, 2 e 4. Tenho a equação referente à reta BC? Não. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, determinar a equação que representa a reta BC aqui. O que eu tenho para achar essa equação? Coordenadas do ponto B, que é menos 2 e 2. Coordenadas do ponto C, que é 3 e 0. Então, voltando lá, não é isso? Olha lá, revisão. Como é que eu acho a equação de reta quando eu tenho dois pontos? Determinante. Menos 2 e 2, 3 e 0. Vou achar a equação de reta, terceiro ponto vai ser sempre x e y. Acrescenta a coluna de 1, faz a repetição da primeira e da segunda coluna. Se esses dois pontos formam uma reta, meu determinante é igual a 0, porque os pontos estão alinhados. Então, vamos aí ao nosso processo de cálculo. Então, eu tenho menos 2 vezes 0 vai ficar 0, vezes 1 vai ficar 0. Não vou colocar aqui, tá certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Lembra, multipliquei e mantive o sinal, porque aqui eu estou fazendo o jogo de sinal com positivo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Então, vou escrever aqui mais 3y, porque aqui eu fiz jogo de sinal com positivo. Do outro lado agora. 1 vezes 0, 0. 0 vezes x, 0. Não vou escrever aqui. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes y vai ficar menos 2y. Tem um menuzinho aqui para eu fazer jogo de sinal. Então, quer dizer que vai ficar mais 2y. Olha lá, menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Faz joguinho de sinal aqui, então vai ficar menos 6, igual a 0. Agora, é organizar aqui a nossa equação. Então, nós ficamos com somente esse termo x, vou repetir. Eu tenho aqui mais 3y mais 2y, vai ficar mais 5y, menos 6 aqui, que é o meu termo independente. Então, essa foi a equação que nós identificamos como sendo a equação referente à reta BC do meu triângulo. Ele quer a altura, não é isso? E nós falamos anteriormente que a altura é a distância, nesse caso aqui, do vértice A, que tem coordenadas 2 e 4, até o lado BC, não é isso? O que eu preciso aqui? Então, eu preciso da minha reta dos valores de A, B e C. Lembra que a sua equação de reta tem que estar igualada a 0, ou seja, na forma geral. Então, o A é o acompanhante do x, 2. O B é o acompanhante do y, 5. C é o seu termo independente, menos 6. Do ponto, você vai retirar os valores para x e para y. Então, agora, substituindo os valores que nós temos na nossa fórmula da distância, tá ok? Então, vamos lá, fazendo as substituições. Módulo, valor para A, 2. Vezes, valor para x, 2. Valor para B, 5. Valor de y, 4. Mais C,
Ou seja, é só eu pegar o valor do meu termo independente aqui, que é menos 6, e jogar aqui. E aí você vai estar se perguntando assim, nossa, mas a professora não disse que módulo é porque a distância não pode ficar negativa? Módulo só vai ser analisado lá no final, lá na hora de eu colocar a resposta. Aqui os valores que eu vou substituir vêm com o sinal que ele tiver. Se ele é positivo, vai vir positivo. Se ele é negativo, vai vir negativo, tá ok? Sobre raiz. Raiz de quem? A. Ó, meu A lá da equação da reta. 2 ao quadrado. Mais meu B, 5 ao quadrado. A partir daqui é cálculo. Então, eu vou ter módulo. E aí, lembra? Multiplicação primeiro, não é isso? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Mais 5 vezes 4, mais 20, menos 6. Denominador. Raiz, 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. E aí, a gente continua. Então, eu vou ter aqui, distância, módulo, 4 mais 20, 24. 24 menos 6 vai ficar o quê? 18. No denominador, eu vou ter 4 mais 25, então raiz de 29. Módulo de 18 é o próprio 18. Se tivesse ficado um número negativo aqui dentro do módulo, aí ele sairia positivo. Sobre a raiz de 29, que não é exata. Só que fração não pode apresentar radical no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Racionalização. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. Então, é só você pegar a raiz que apareceu aqui no denominador e multiplicar para o numerador e para o denominador. Então, nós vamos ficar com 18 vezes raiz de 29 vai ficar 18 raiz de 29. Raiz de 29 vezes raiz de 29. Vamos lembrar lá. Raiz de 29 vezes raiz de 29. Seria raiz de 29 ao quadrado, não é isso? Quadrado elimina o radical. Então, vai ficar só 29. Se der para você simplificar esse termo fora da raiz com o denominador, pode simplificar, tá ok? 18 e 29 aqui não vai ter como a gente simplificar, tá certo? Unidade de medida. Calcular a distância entre as retas paralelas RS de equações 2x menos y mais 4 igual a 0 e 2x menos y menos 7 igual a 0, respectivamente. Então, a nossa primeira equação apresentada refere-se à reta R. E a segunda equação apresentada refere-se à reta S. O que ele disse para nós? Que as duas retas são paralelas, não é isso? O que ele quer? A distância entre as duas. Então, eu teria aqui, suponhamos, reta R, reta S, ok? Ele quer a distância entre as duas. Se eu vou fazer a distância entre as duas, não é isso? A minha distância vai ser sempre medida através de uma reta perpendicular. Então, essa aqui é a distância entre as duas retas. O que eu preciso para calcular a distância entre essas duas retas? Preciso de um ponto em uma das retas. Então, no caso aqui, suponhamos, eu escolheria a reta R para determinar o ponto. E a minha reta S funcionaria como a equação de reta, porque lá na fórmula da distância, o que a gente precisa nesse caso? Um ponto, uma equação. O que eu tenho aqui? Duas equações. Então, uma eu utilizo para determinar o ponto, valor para x e valor para y. A outra eu identifico o valor para A, B e C. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer aqui. Ponto. Vou seguir o que eu coloquei aqui no desenho, tá certo? Na ilustração.
Então, vou pegar o ponto da minha reta R. Então, reta R. Como é que eu vou identificar o ponto aqui nessa equação de reta? Assim como nós fizemos num dos exercícios da correção da aula passada. Escolhe um valor para x ou para y e aí você descobre a outra, tá certo? Dá uma analisada na sua equação, vê um valor que fica mais fácil. Se você tem dificuldade com fração, corre do fato de o resultado dar um número fracionário. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. X. Suponhamos que eu coloco um zero aqui para o x. Se eu colocar um zero aqui para o x, essa parte da minha equação aqui vai sumir, não vai? O que eu vou ficar? Vou ficar com menos y mais 4. Quando eu jogar o 4 para lá, não vai dar fração. Se eu penso, coloco o zero aqui no lugar do y, meu 4 vai trocar de membro, meu 2 vai passar dividindo. 4 dividido para 2 vai ficar 2, também não vai dar fração. Então, faz essa análise aqui inicial para você ver qual número ficaria mais fácil para você, tá certo? Eu vou optar aqui por colocar zero no lugar do x. Então, ficaria assim, ó. 2 vezes 0 menos y mais 4 igual a 0. 2 vezes 0 aqui vai ficar 0. Vou isolar meu y e vou trocar o 4 de membro. Multiplico para menos 1, então meu y vai ser igual a 4. Quais são as coordenadas do ponto que eu chamei de P, 0 e 4? Posso colocar outro número, professora, que não seja 0? Pode, sem problema algum. Qualquer número, tá? Então, já tenho meu ponto. Então, dando prosseguimento aí. Então, eu sei que meu ponto aqui, que eu descobri, 0 e 4, meu x e meu y. Como eu escolhi, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Como eu escolhi a R para ponto, a S eu vou retirar os valores para A, B e C, tá ok? Então, a minha reta S aqui, 2x menos y menos 7 igual a 0. Dela, eu tiro aqui valor para A, para B e para C para substituir lá na fórmula. Então, valor para A aqui, 2, valor para B, menos 1, valor para C, menos 7. Agora, é substituir lá na nossa fórmula. Então, distância, módulo A2, vezes o meu x, 0. B, menos 1, vezes y, 4. Mais o valor de C, que no caso aqui é negativo, então, menos 7. Sobre raiz de A2 ao quadrado, mais B, como B é menos 1, coloca entre parênteses, e também tá ao quadrado. Então, agora é cálculo. Módulo, 2 vezes 0 vai ficar 0, menos 1 vezes 4, menos 4, repete o menos 7, resolvendo o denominador. 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, vai ficar o quê? 1 positivo, não é isso? Continuando aqui. Então, eu vou ter módulo, menos 4, menos 7. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 11. Denominador, 4 mais 1, 5. Olha lá o módulo. Módulo para menos 11 vai dar o quê? 11. Tá certo? Sobre raiz quadrada de 5. E eu vou ter que racionalizar aqui a minha fração, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 5. A distância aqui, então, vai ser 11 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 5 ao quadrado, ou então raiz de 25, não é isso? Independente do caso, ó. Se você colocar raiz de 5 ao quadrado e cancelar o quadrado com o radical, vai ficar 5.
Se você colocar a raiz de 25, vai ficar 5 também. Então, ou uma coisa ou outra, tá ok? 5. Não dá para dividir, né? 11 para 5 de forma exata. Também aqui não dá para você simplificar, então a nossa resposta vai ser essa. Só vou colocar aqui abaixo, ó, 11 raiz de 5 sobre 5, para colocar aqui a unidade de medida, tá certo?